Fala galera do canal Reflexos de um Fotógrafo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um vídeo sobre lentes e eu vou falar um pouquinho sobre algumas lentes que eu tenho, né? Vou começar uma série de vídeos sobre lentes e esse vídeo vai ser sobre a... vamos ver se vai focar nela. 50mm. Caso não esteja focando, é a 50mm Canon, tá bom? Tá aqui, ó. Então, essa lente eu decidi gravar o primeiro vídeo sobre ela porque é uma lente muito procurada. A maioria dos fotógrafos que estão começando querem ter essa lente de repente, ou então escutaram de outros fotógrafos que tem que comprar essa lente como a primeira coisa que for comprar na sua vida é a lente 50mm. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também, sobre a lente em si e sobre se ela realmente deve ser a primeira opção de você comprar, né, quando está começando a fotografia. É uma lente que ela realmente tem muitas coisas positivas e eu vou falar bastante disso também. O que acontece? Eu estou falando da 50mm modelo STM, porque eu dei uma pesquisada também, eu sou um pouco mais recente na fotografia, teve uma 50mm mais antiga da Canon, e essa 50mm STM, que é esse modelo que eu tenho, um modelo mais novo, é um modelo um pouco melhor em algumas questões, assim, né? A construção dela é melhor e tal. Então, procurem esse modelo porque vale mais a pena, com base em vários estudos que eu fiz, né? Esse modelo mais recente vale mais a pena e eu acredito que é o que seja mais encontrado aí hoje em dia, né? Eu acho que tem basicamente dois motivos que o pessoal procura muito essa lente, né? São duas questões assim diferentes, acho que relativamente por causa da abertura, né? Essa abertura do 50mm, no caso é a abertura 1.8, ela é muito interessante para duas questões. Uma questão é que normalmente os iniciantes gostam muito, que é a questão do desfoque, né? Ela dá um desfoque realmente muito bonito. Para quem está começando com a lente do kit, a 18-55, quando você pega uma 50mm, realmente chama muita atenção o desfoque dela, né? E não é só o desfoque também, a qualidade da imagem dela é superior, né? Não tem como negar, uma qualidade da imagem muito boa, né? Então tem essa primeira questão, que é o desfoque, que todo mundo gosta, embora, né, quem não sabe ainda tem outras possibilidades de fazer desfoque também sem ser exatamente pela abertura, mas é um capítulo para um outro vídeo que a gente vai abordar depois. Então o lance do desfoque e uma outra questão é o lance de você usar em 1.8, você consegue com que você ganhe mais luz, né, chegando ao sensor da sua câmera. Então você consegue fotografar em lugares mais escuros sem ter que usar um ISO tão elevado como se você tivesse com uma lente 18-55, né, que tem abertura 3.5, 5.6. Então essas duas questões basicamente são as questões mais abordadas e que são ótimos custo-benefícios para você que vai fotografar com a 50mm, né? Falando da lente especificamente, é uma lente que eu gosto bastante. Eu já comentei que eu tenho diversas lentes diferentes, mas eu uso ela em diversas situações. Eu vou estar citando em breve, né, sobre as situações que eu costumo usar ela e quando que eu não uso ela. Mas ela é uma lente interessante porque ela não é uma lente pesada, isso é bom também, né, para você, conforme vai levando muita coisa, ter uma lente pesada às vezes é ruim. Então é uma lente consideravelmente pequena, ela não vai chamar tanto a atenção, né, isso é bom também quando você estiver fotografando ali com uma 70-200, uma outra lente maior. Então ela é leve, é um ponto positivo, ela não chama tanta atenção. E o preço dela, relativamente comparando com outras lentes, não é tão caro, porque normalmente as lentes costumam ser bem caras, mas a 50mm eu realmente acho que ela tem um preço bem justo, né, pelo papel que você consegue, né, fazer com ela das fotos, e ela se torna bem acessível para a maioria dos fotógrafos, tendo a possibilidade também de você conseguir comprar essa lente usada por um valor bem interessante, né, porque eu estou falando especificamente de Canon, porque é o modelo que eu uso hoje, a câmera que eu uso hoje é da Canon. E a Canon em si, você consegue muita facilidade de comprar equipamentos usados, porque tem muitos usuários vendendo. Então você tem essa possibilidade também de comprar uma lente usada, mais barata, ou comprar uma nova também. Agora, né, as coisas novas deram uma subida, então tem essa questão. Bom, referente ao comparativo Canon e Yongnuo, né, que eu não posso exatamente falar, pois é o fato que eu não cheguei a usar 50mm Yongnuo para poder testar e tudo, mas eu já falo de cara que eu recomendo a da Canon pelo fato de não ser tanta diferença de preço assim. Então acho que vale a pena você gastar um pouquinho mais e ter uma lente, né, melhor construída. As lentes da Yongnuo costumam falar, né, que o foco dela não é tão bom assim, né?
às vezes dá um barulho no foco. Então, se puder, né, já compra da Canon logo que você vai estar com um equipamento bem bacana. E entre esse lance Canon e Yongnuo, o que eu estou falando? Porque como não é um equipamento assim muito caro, né? Muita diferença de um para o outro. Porque se fosse uma que fosse quase o dobro, 3 vezes mais, aí realmente vale a pena considerar e pensar, né, em relação ao valor também, né, investido nela, né? Você que está vendo o vídeo, não deixe de curtir o canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e comente aí se você tem a lente 50mm, comente se você gosta dela, se você não tem, se você gostaria de ter, ou então uma outra lente que você gostaria, que vamos estar trocando ideia também nos comentários sobre as lentes e tal. Tô lá para ajudar vocês, tá bom? Uma coisa muito interessante na lente 50mm é que é uma lente que serve tanto para as câmeras sensor APS-C, mais conhecidos como câmeras cropadas, quanto câmera sensor full frame. Então você tem essas duas possibilidades de usar em uma câmera mais de entrada e uma câmera que você pode comprar mais para frente quando se você quiser, né, achar que você precisa de uma câmera full frame, você vai ter uma lente que vai servir nela também. Então isso é muito interessante porque não são todas as lentes, né, que servem nos dois modelos de câmera. E a 50mm é uma ótima opção também por conta disso, né? Sobre a abertura máxima da lente também, lógico que é importante falar, né, que você usando em 1.8, você não vai ter a nitidez máxima que a sua lente vai te entregar, né? Normalmente você fechando um pouco, né, o diafragma, você vai ter uma nitidez melhor, né, de 2.8, 4, ali f4, ali você vai ter uma nitidez bem bacana. E para você saber qual é o ponto que você vai ter mais nitidez na sua lente, você pode pesquisar um pouco sobre o tema Sweet Spot, que é um termo em inglês que ele fala exatamente sobre qual ponto que tem mais nitidez. Tem vários vídeos na internet. Eu sei que o Andrei já gravou um vídeo, o Andrei do canal Back to Basics, gravou um vídeo sobre isso, vou ver se eu coloco nos comentários também, para vocês pesquisarem sobre isso também, só para saberem, tá bom? Agora eu vou seguindo aqui o meu roteiro, que eu preparei aqui para não me perder, deixa eu dar uma lida aqui. Separar algumas fotos que eu fiz com a 50mm. Ah, beleza. Vou separar algumas fotos e vou estar mostrando para vocês. E o que acontece? Essa lente, eu uso ela, vou estar mostrando as fotos também, eu uso ela em diversas situações, onde eu costumo usar mais. Eu fotografo bastante fotos de shows, então uso ela em fotos de shows, uso elas em ensaios, uso ela em evento desde quando eu tenho um pouco mais de espaço. Então basicamente nesse tipo de situação eu uso bastante a 50mm. Eu posso usar também quando eu vou fotografar um produto, quando eu vou fazer uma foto de detalhe. Então essas são as maiores probabilidades de vezes de eu usar 50mm. E vamos falar quando eu não uso a 50mm. Eu normalmente não uso ela quando eu estou fotografando na rua, fotos assim de paisagens, fotos de rua, porque eu gosto muito das lentes zoom para esse tipo de fotografia. Fotografia de interiores também eu não uso porque você precisa, né, ideal ter uma lente grande angular. E fotografias de animais, às vezes você precisa de ter uma tela, então essas situações normalmente eu não vou usar 50mm. E nas outras que eu falei anteriormente, provavelmente eu posso estar usando outra lente como a 24mm que eu tenho, a 18-50 f2.8 ou outra lente qualquer. Vou falar um pouquinho também sobre muitas coisas que as pessoas devem perguntar ou ter dúvida. Ah, se vale a pena comprar uma 50mm 1.8 ou será que vale a pena comprar uma 50mm 1.4? Eu vou falar a minha opinião, que é a seguinte: eu só usei a 50mm 1.8, então eu acho que ela me atende super bem. Eu não sinto falta de ter uma lente 50mm 1.4. É uma lente melhor com certeza, mas é uma lente que vai custar quase o dobro do preço, né? Ou o dobro mais ou menos, não sei exatamente, mas eu dei uma pesquisada, é basicamente assim, o dobro do preço. Então,
para mim, sinceramente, a 50mm 1.8 ela me entrega uma qualidade que eu acho bem interessante e eu não sinto necessidade de ter a 50mm 1.4. Se você tem essa dúvida, se você vai comprar um 50 1.4 ou não, de repente tenta conseguir com alguém para você testar, compara realmente se a qualidade dela vai ser determinante para o trabalho que você faz, ou se não, para você não comprar uma coisa muito cara que às vezes não vai ser exatamente o que você precisa, sendo que você poderia de repente estar investindo em outra coisa, né? Investindo em uma outra lente, um flash ou um curso de fotografia, entendeu? Então tem essa questão, eu não posso falar, pois eu não usei 50mm 1.4, mas ao mesmo tempo eu estou dizendo para vocês que para o tipo de fotografia que eu faço, a 50 1.8 entrega um resultado que me agrada bastante. Então eu falei bastante coisas positivas sobre a 50mm 1.8 e realmente eu recomendo até que as pessoas comprem ela, pois acredito ser uma lente que você vai usar bastante. Agora a única situação que realmente eu acho que a pessoa deve pensar, principalmente quem está começando, que está ali com aquele dinheiro contado para saber se vai comprar ou não. O que acontece? A distância 50mm nas câmeras de sensor APS-C às vezes acaba sendo um pouco complicado de você trabalhar por questão física de espaço. Eu estou comentando isso porque muita gente fala para comprar essa lente, mas não fala sobre isso. O que acontece? Se você for fotografar com a 50mm em um lugar fechado, em um quarto, um lugar mais apertado, você dificilmente vai conseguir fazer foto da pessoa toda. Você precisa de espaço e esse espaço nem sempre você tem quando você vai fotografar. Em algumas situações, como ao ar livre, beleza, é super tranquilo. Mas quem vai fotografar em lugar fechado, como um evento, às vezes quando a pessoa compra, vou comprar uma 50mm porque é uma lente clara, vou usar no evento, mas ela não pensa que 50mm é um enquadramento bem fechado e para você usar no evento você vai ter que chegar muito para trás e se quiser que apareça várias pessoas na foto, então vai ser mais complicado ainda. Então preste atenção nesse detalhe que são os 50mm da distância focal, né? Se você já tem a sua 18-55, coloca em 50mm mais ou menos para você ter a noção do enquadramento que você vai ter. Aí você vai saber se esse enquadramento vai ficar apertado para a maioria das fotos que você faz ou não, entendeu? Então por isso que eu indico também a 24mm, posso falar nela em outro vídeo, mas basicamente é isso. Para quem está começando, a 50mm é uma ótima opção, custo-benefício bem interessante, desde que você tenha esse espaço para você trabalhar, entendeu? E aí você pode pensar também, ou você compra a lente ou você compra o flash. Por exemplo, a pessoa começou agora, não tem dinheiro para comprar os dois, compra a lente ou o flash. Aí já é uma situação que depende muito do que a pessoa vai fotografar, analisar um caso bem específico, porque às vezes pode ser que a pessoa precise de um flash primeiro, mas às vezes pode ser que ela precise da lente. Então, assim, eu acho que não tem uma regra, assim, todo mundo tem que comprar 50mm assim e começar a fotografar. Não. Acho que você tem que analisar bem, é uma ótima lente, sabendo apenas desse detalhe de você ter a limitação do espaço físico, que às vezes pode ficar apertado. Mas fora isso, eu acho que é só vantagem ter uma 50mm. Eu tenho e uso bastante, tá bom? Então, basicamente, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham curtido. Tirem bastante fotos com as suas 50mm. E vamos estar interagindo aí, tá bom? Até os próximos vídeos e valeu!